Bem, um colega de uma das turmas, ele me pediu, tá com dúvida, ele pediu para resolver esse exercício aqui, cujo enunciado diz: encontre o volume do sólido S de revolução obtido pela rotação em torno do eixo x igual a zero, ou seja, o eixo das ordenadas, da região ômega limitada pelas curvas y igual a 3 e y igual a 4x menos x2. Em verdade, ele pediu dois. Ele pediu esse, com a rotação em torno do x igual a zero, e o outro com... É quase o mesmo enunciado, só que a rotação é em torno do eixo x igual a 1. Neste vídeo eu vou resolver com a rotação em torno do eixo x igual a 0. Aí no vídeo seguinte eu resolverei com a rotação em torno do eixo x igual a 1. E a rotação desse vídeo seguinte, e a descrição, e o link desse vídeo seguinte, você vai ter na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo também vai aparecerá os links dos vídeos da aula que tem a teoria que suporta a resolução desse exercício, tá? Então, vamos a ele. A resolução desse exercício passa pelo esboço da região ômega. Não é necessário você esboçar o sólido, mas pelo menos, se você entende a teoria que está por trás, mesmo assim, você precisa esboçar a região ômega que vai ser rotacionada em torno do eixo, no caso aqui, o eixo das ordenadas. Então, que região é essa? Bem, é uma região no plano cartesiano. Você tem aqui o eixo das ordenadas, aqui o eixo das abscissas. A primeira das curvas, né, das curvas que limita a sua região ômega, é a reta y, a reta y igual a 3, digamos que o 3 esteja aqui. Então você tem a reta y igual a 3, a reta formada por cada ponto que tem a ordenada 3, evidente que é uma reta paralela ao eixo das abscissas. A segunda curva, pela lei de formação aqui, uma parábola, né, y igual a 4x menos x2, parábola com cavidade voltada para baixo, com duas raízes, 0 e 4, tá? De fácil cálculo. Tá, mais x para cá. Então você tem as raízes são 0 e 4, que significa? Significa que a parábola passa por esses dois pontos. Parábola aqui sobe e ela desce. E eu sei que ela sobe, por quê? Passa por cima, por quê? Essa parábola, ela tem um vértice cuja abscissa é 2, que é a média aritmética simples das raízes. E quando o x é 2, o y é quanto? O y é 4. Então o vértice está aqui em cima. De fato, essas duas curvas, elas limitam uma região, tá? Uma região do plano, cuja notação ômega eu vou colocar fora, da falta de espaço. Bem, essa região, ela tem digamos, um intervalo de existência ao longo do eixo das abscissas, que é o intervalo, tá? É um intervalo cujos extremos são as abscissas desses dois pontos aqui, os pontos de intersecção das duas pontas. Esse ponto, que em princípio eu não sei qual é a sua abscissa, e esse outro ponto também, que eu não sei quem é a sua abscissa. Então, isso eu preciso descobrir. E como é que eu descubro esse ponto? Bem, o volume, o sólido será rotacionado, a região ômega, o sólido é gerado pela rotação da região ômega em torno desse eixo, que é o eixo das ordenadas. Mas eu vou precisar encontrar esses dois pontos. Por quê?
a teoria, vamos lembrar aqui só a teoria, né? Do método da casca de cilindro. Então, quando você tem uma região ômega limitada ao longo do intervalo AB pelo gráfico de duas funções, f e g, f, digamos, por cima, g por baixo, tá? Então, girando essa região ômega, rotacionando essa região em torno de um eixo que não necessariamente é o eixo das abscissas, ele não precisa ser desculpe, não necessariamente é o eixo das ordenadas, você obtém um sólido S. E como é que eu calculo o volume desse sólido S? O volume desse sólido S. Bem, o procedimento é o seguinte. Você considera para cada x aqui no intervalo de existência do sólido, tá? O segmento correspondente dentro da região ômega a esse x, isto é, o segmento dentro da região ômega formado por cada ponto dentro da região ômega que tem abscissa x. Isso dá um segmento. Para cada x, você rotaciona, então, esse segmento aqui. Se você rotacionar esse segmento aqui, você vai obter uma casca de cilindro. Uma casca, a lateral de um cilindro. Tá? Você tem aqui. E se você denota essa casca de cilindro por Cx, é claro que o seu sólido S ele pode ser visto como uma decomposição com x variando em AB dessas cascas de cilindro. Ou seja, o seu sólido é a união dessas cascas de cilindro. E nós sabemos da teoria apresentada, tá, que o volume de S sendo essas funções contínuas, é evidente, o volume de S é a integral de A até B da área da casca de cilindro Cx. A integral da área da casca de cilindro Cx. A integral da área da casca de cilindro. E essa casca de cilindro, cada casca de cilindro dessa, ela tem uma altura, ela tem uma altura aqui, que é essa altura aqui, h de x, e tem um raio ρ de x, que eu vou chamar ρ de x, tem um raio. Então, a área, quem é a área da casca de cilindro? Cx, quem é a área da casca de cilindro Cx? Você sabe, é 2π vezes o raio vezes a altura da casca de cilindro. Como se eu abrisse a casca de cilindro, eu formo um retângulo que tem a base 2π vezes o raio, né, e a altura h. Então, a área da casca de cilindro é a base vezes a altura. Então, dentro da integral fica dessa forma. Onde, tá certo? Onde o volume de S, eu já tenho aqui o volume de S é isso. Onde você sabe quem é ρ de x nesse caso. Quem é o ρ de x? É a distância entre dois pontos. A distância desses pontos nesse caso, a diferença de x e c. Se o c, observe, se o c estivesse desse lado, o ρ de x seria c menos x. E o h de x é o comprimento desse palitozinho aqui. Esse palito que era preto, né? Azul, tá? E quem é... Bem, esse palito é formado por todos os pontos que tem abscissa x. Então, a sua medida é a ordenada desse ponto menos a ordenada desse. Então, vai ser o quê? F de x menos g de x. Levando isso para cá, então você tem, observando a fórmula, então veja, olha aqui, para cada x, então, vamos achar A e B. Eu preciso achar A e B porque eu preciso da integral. E como é que eu acho A e B? A e B é só observar o seguinte, como é que eu encontro A e B? Nesse caso, tens... Bem, eu vou precisar resolver uma equação. Que equação? Eu vou encontrar o valor, eu vou precisar encontrar cada x, tá o quê? 4x menos x2 é igual a 3. Que é assim que você acha a intersecção dos gráficos de duas funções, achando as abscissas dos pontos de intersecção.
Então, você tem duas funções FG, que é achar o ponto de interseção dos seus gráficos. Basta resolver a equação f de x igual a g de x. Então, você vai precisar descobrir onde é que 4x menos x2 é igual a quê? A 3. Mas isso ocorre se, somente se, passa tudo para a direita, então fica x2, tá? Menos 4x mais 3 é igual a 0. Tá? E você terá isso se e somente se, o quê? Dois números cuja soma dá 4 e que o produto dá 3. X igual a 1 ou x igual a 3. Então, você descobriu, acabamos de descobrir esses dois pontos aqui. Então, esse ponto é o ponto 1 e esse ponto é o ponto 3. A abscissa desse ponto é 1 e a abscissa desse ponto aqui é 3. Então, você tem um intervalo de existência de ômega. Agora, você faz como eu expliquei, né, que está na teoria. Para cada x, no intervalo 3, você vai girar esse palito aqui. Ao girar esse palito, você obtém o quê? Uma casca de cilindro. Essa casca de cilindro Cx tem uma área, tá? Que é 2π vezes a sua altura aqui, h de x, e o seu raio. Qual é o seu raio? Rho de x. Estou desrespeitando as proporções, mas é o mesmo raio, tá? A figura que está mal desenhada também não vou melhorar. Então, daí você tem o seguinte, daí, sendo, quem é Rho de x no caso? Rho de x, ó, o raio da casca de cilindro obtido. O raio é quanto? É x. Então, sendo Rho de x igual a x e h de x igual a quê? Quem é o h de x? Olha, para cada x, para esse x aqui, quem é a ordenada desse ponto? 4x menos x2. E quem é a ordenada desse? 3. Então, o Rho de x será 4x menos x2 menos 3. Então, daí sendo isso aqui, tem-se o volume de S, o volume do sólido de revolução. Eu quero o volume, não quero sólido, eu quero o volume. Como eu disse, não é necessário esboçar o sólido, mas você precisa esboçar a região ômega com o seu intervalo de existência. Então, o volume de S será, nós já sabemos quem é. O volume de S é 2π vezes a integral. Integral de quanto a quanto? De 1 a 3. Integral de 1 a 3, 2π vezes, vou repetir, Rho de x vezes h de x dx. Então, isso aqui será igual a, 2π, integral de 1 a 3, x vezes, quanto é essa diferença aqui, né? Dá menos x2, vou colocar em ordem algébrica, menos x2, mais 4x menos 3, integral em x. Enquanto essa integral? Então, isso aqui vai ficar 2π vezes integral de menos 1 a 3 de menos x3, certo? Mais x menos x3, certo? Mais 4x2 menos 3x, integral em x. Permita botar o igual, tudo bem. Então fica 2π vezes teorema fundamental do cálculo. Então, primitiva menos o quê? x4 sobre 4, certo? Menos x4 sobre 4, mais 4x3 sobre 3, menos quanto? Menos 3x2 sobre 2. 2 sobre 2. Isso aqui de quanto? De menos 1, não. Deixa eu tirar menos 1. De 1
a 3. Nada de menos 1. Então, isso fica o quê? Isso fica igual a 2π vezes. Valor dessa função no 3. Então, no 3 é quanto? Menos o teorema fundamental do cálculo, tá? Segundo o teorema fundamental do cálculo. Menos 81 sobre 4, mais 4 vezes 3 a terceira, 27. 4 vezes 27, quanto é que dá? É que dá 108, né? Mais, meio aqui, tá certo? Mais 108. 108 sobre 3 é menos, quanto é que dá aqui? 3 a terceira, 9, 3 vezes 9, menos o quê? 27 sobre 2. Isso é o valor dessa expressão no 3, tá? Menos 27 sobre 2. Agora o valor dessa expressão no 1. Então, e com menos na fórmula. Menos, aí o valor dessa expressão no 1. Então aqui, no 1 dá menos 1/4, com menos fica quanto? Mais 1/4. Ok? Deixa eu ver se cabe. Vamos ver se cabe aqui. Cabe. Sim. Mais 1/4. Valor dessa expressão no 1. Quanto é? 4 terços. Então aqui fica o quê? Menos 4 terços. E o valor dessa expressão no 1 fica menos 3 meios. Com menos da fórmula fica mais 3 meios. Ok? Portanto, essa integral é igual a, cabe aqui, está aparecendo aí, vai aparecer, vai sim, então fica 2π vezes menos 81 quartos mais 1/4 dá menos 80 quartos, então fica menos 20, tá? Aqui fica mais 104 terços, né? Esse com esse, 104 terços, e aqui fica menos 27 meios mais 3 meios, dá menos 24 meios, dá menos 12. Portanto, isso é 2π vezes o quê? Então, menos 20 menos 12, menos 32, tá? Tá logo o resultado. Já dá para botar. Dá menos 32. 3 vezes menos 32 dá menos 96, mais 104, então vai dar 8 terços. E dando 8 terços, isso dá o quê? 16 terços, 16 π sobre 3 unidades de volume. Então, isso aqui é o volume do sólido S que eu obtenho. E com isso encerro. Solução.